Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala com vocês é a Michele Lima e eu sou da Excel House. Entrem, sentem-se e fiquem à vontade. Hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês mais um vídeo de conteúdo e nosso tema hoje é tabela dinâmica. Para quem não conhece tabela dinâmica, ela é uma ferramenta pronta do Excel que é utilizada para consolidar dados e sintetizar também. Então, através de uma base pré-pronta que você já possua, a gente pode consolidar essas informações e utilizá-la para transformar em um relatório ou então em indicadores e você conseguir visualizar isso de maneira mais clara. Aqui hoje nós temos um exemplo que é bem curto, com apenas 20 linhas, mas poderia ser um relatório com mais de 200 mil informações. Então, para que possamos transformar isso em informações para análise e informações para tomadas de decisão, nós podemos utilizar a tabela dinâmica como uma maneira bem simples, bem prática e fácil de manuseio. Eu gosto de dizer que a tabela dinâmica é como se fosse uma foto de uma base de dados, porém que você pode customizá-la da forma que mais lhe convier. E é por isso que ela se chama dinâmica. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que para que possamos inserir a tabela dinâmica, o menu utilizado é o inserir e aqui ao esquerdo, o primeiro botão é a tabela dinâmica, ok? A partir daí, é importante dizer que a sua base de dados ela precisa ser padrão. Um dos pontos principais é que todas as colunas possuam o rótulo de dados, né? Ela possua um nome, porque é através disso que a tabela dinâmica vai enxergar as informações em cada coluna que estiver dentro do seu relatório, ok? E é claro, se você não tem valores num relatório, você só tem informações, por exemplo, quantidade, a tabela dinâmica também pode contar essas informações, tá? Para inserir a tabela, nós fazemos a seleção da base escolhida. Aqui a nossa base hoje é um exemplo bem simples de vendas. Então é uma venda por período mensal, que está aqui na primeira coluna, na coluna B, por região, que está na coluna C, por produto e assim sucessivamente. Ou seja, com essa pequena base eu posso fazer diversas análises. Por exemplo, qual produto eu estou vendendo mais, em qual mês, qual vendedor está vendendo mais. Eu poderia ter aqui uma informação de meta e validar isso com o valor vendido. É um exemplo que eu procurei deixar de maneira mais simples, porém que tenha várias alternativas para a gente manusear a tabela, ok? Então, selecionei a minha base de dados, vou clicar aqui em tabela dinâmica. Quando eu clico na tabela, ela aparece essa caixinha que são as opções. Aqui, a primeira linha é para eu selecionar a tabela ou intervalo, ou seja, qual que é a minha base de dados, qual que é a minha matriz de dados. A nossa, ela está dentro de uma planilha que se chama tabela dinâmica e o intervalo é de B2 a F20, exatamente a seleção que está brilhando aí para vocês. Eu poderia utilizar uma fonte de dados externa, aí tem várias opções, não é o nosso tema de hoje. E nós podemos escolher aonde que nós levaremos esse relatório de tabela dinâmica. Nós temos a opção de colocá-lo, por exemplo, aqui ao lado dessa nossa tabela, ou nós podemos colocar ele numa nova planilha. A partir do momento que ele está aqui a seleção de nova planilha, ele vai criar uma nova planilha automaticamente dentro desse mesmo arquivo, ou seja, dentro dessa mesma pasta de trabalho, ok? Quando clicamos lá na opção criar uma nova planilha, ele traz para essa com a tabela dinâmica e ela vem dessa forma para essas versões mais novas do Excel. A versão que nós estamos utilizando aqui hoje é a 2016, mas desde a 2007, 2010 ela mantém o mesmo padrão. O que diferencia bastante é a 2003, mas eu acredito que hoje é difícil alguém que ainda esteja utilizando 2003. Tá? Se houver alguma dúvida em relação às outras versões, vocês podem postar na nossa fanpage, que é Excel House, que estamos no Facebook, ou então escrever no nosso canal, que estamos no YouTube também, Excel House. Tá, pessoal? A partir do momento que criamos a tabela dinâmica,
Quando a gente clica dentro da tabela dinâmica, automaticamente aparece um novo menu na parte superior, com uma cor diferente, aqui, que é um menu com todas as ferramentas pertinentes à tabela. Esse menu ele só fica aparente quando nós estamos dentro da tabela dinâmica. Se clicarmos fora, ele some. Ok? Tem muita gente que tem dificuldade depois de encontrar os menus, é só clicar dentro da tabela dinâmica. E aqui estão todas as ferramentas que podem ser utilizadas nessa opção. A partir do momento que eu tenho a tabela, agora eu preciso escolher os dados que eu quero cruzar. Então, por exemplo, aqui a nossa base, ela tá vendo, se vocês observarem, estão vendo que aqui estão os rótulos das colunas que nós colocamos? E aqui estão todas as opções, todas as colunas, olha, período, região, produto, vendedor e valor, conforme nós falamos lá atrás. Então, digamos, aqui vou usar como exemplo que eu queira saber de uma venda mensal por vendedor. Então, eu quero saber quanto que cada vendedor teve de resultado. Abaixo das opções dos rótulos, nós temos aqui exatamente o que gera maior dúvida e o pessoal tem mais dificuldade de utilizar, que é onde estão os campos que vão determinar como a tabela dinâmica fica, ok? A primeira caixa à esquerda, que se chama filtros, ela é utilizada para caso eu queira colocar um filtro no meu relatório. Então, vou utilizar como exemplo a região. Eu clico, arrasto para dentro da caixa. Ou simplesmente, se eu quiser tirar, eu posso arrastar para fora da caixa ou então clicar aqui no flagzinho. Só que aí ele vai alocar aonde ele entender que é o melhor local. E nesse caso, nós queremos no filtro. Ok? Eu disse que nós iríamos colocar por vendedor. Então, eu quero saber uma venda dos vendedores. Eu quero entender a venda de cada um dos vendedores. Eles apareceram aqui. Ou seja, nas linhas, vendedores, se nós observarmos o nome dessa caixa, é linhas. E eu quero enxergar os vendedores por linhas. Então, está aqui a sequência. Todos os vendedores que estão dentro daquela nossa base. Aqui está o exemplo. É óbvio que eles se repetem, porque nós temos meses diferentes, produtos diferentes, e nesse momento nós só queremos entender quanto cada vendedor efetuou de venda. E vou cruzar com o valor vendido. Então, onde eu vou colocar? Aqui em valores, ok? É só clicar e arrastar. Uma dica, pessoal, às vezes, quando estamos falando de valores, dependendo da configuração de número que está no Excel, ele traz aqui a opção de contar. Ao invés de ele somar os valores, ele conta quantas vezes os valores aparecem. Então, se isso acontecer, é só vocês clicarem aqui nessa opção, configurações do campo de valor, e aqui escolher. Ele provavelmente estaria como contagem, e você coloca soma, se for esse valor que você quiser, e dá um ok que ele volta. Vou configurar aqui para não ficar uma coisa totalmente desorganizada. E aqui eu tenho as vendas do Jair, o total vendido foi 7.000, ok? Mas eu quero um pouco mais de detalhe dessa informação. Então, o que eu vou detalhar nesse caso? Digamos que eu fosse uma gestora de vendas, eu quero entender mensalmente qual que é a navegação dessas vendas de cada vendedor. Então, o período, por exemplo, eu vou colocar aqui nessa caixa que se chama colunas, ou seja, ele vai pegar os itens que eu tenho dentro da opção período e vai colocar em colunas. Por exemplo, aqui, janeiro, fevereiro, outubro. Ele separou para mim as opções que eu tinha na coluna período. Se nós voltarmos aqui, nós vamos identificar aqui quais meses que nós temos. Janeiro, fevereiro e outubro. Ok? Foi exatamente isso que ele fez. O Excel ele já vem trazendo as tabelas dinâmicas, quando é por período, de maneira agrupada. Aqui, ela está aparecendo vendas apenas no primeiro dia do mês, mas não é. Isso aqui são as vendas consolidadas do mês. Então, para não aparecer duas vezes, duas linhas, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar aqui desagrupar. Pronto. E agora ele entendeu. Correto? Janeiro, fevereiro e outubro. Então, Jair vendeu
5.000 em janeiro e 1.700 em fevereiro. Olha como a venda dele caiu. Se eu fosse a gestora dele nesse momento, eu estaria um pouco preocupada e ele não vendeu nada em outubro. Pessoal, só lembrando, essa tabelinha é só um exemplo de manuseio de informações, né? Porque estão faltando alguns meses. Aqui eu já tenho uma abertura prévia de informações. Então, a partir daqui eu já poderia tomar algumas decisões, ok? Eu já tenho sintetizado as informações que eu tenho naquela tabela base. A utilização do filtro, por exemplo, o nosso filtro aqui foi colocado por região. Então, digamos que eu queira saber somente as vendas da região Nordeste. Se eu selecionar aqui, Nordeste, ele vai fazer o filtro e vai aparecer só as vendas de cada vendedor em cada mês apenas para o Nordeste. Digamos que eu queira ver mais de uma região. Embaixo, dentro dessa caixinha de seleção, tem aqui, olha, selecionar vários itens. Então, eu vou clicar aqui e digamos que eu queira ver Norte e Nordeste. Então, ele vai aparecer aqui tudo que é pertinente a Norte e Nordeste, ok? Digamos que eu não queira mais nenhum filtro, eu posso vir aqui e simplesmente excluir a região, tá? Digamos que agora eu queira que o vendedor seja o filtro, então eu clico aqui onde ele está, arrasto para dentro de filtro. Ele ficou sem nenhuma informação na linha. Então, digamos que eu queira ver aqui os produtos. Eu vou clicar em produtos e arrastar aqui para dentro. E aqui estão os produtos. Eu gostaria de reiterar uma coisa que eu falei no início desse vídeo. A tabela dinâmica, ela é uma foto, ela é uma forma de consolidar dados pré-existentes. Você não consegue fazer edições dentro da tabela dinâmica e se você não tiver as informações que você precisa dentro da base, você também não vai conseguir visualizá-las, ok? Pessoal, sobre como inserir uma tabela dinâmica e como utilizar as ferramentas básicas, por hoje é isso. Espero que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham aproveitado. Gostaria de convidá-los a continuar entrando na nossa casa. Sentem-se e sintam à vontade. Esse vídeo ele irá continuar na segunda parte com dicas, macetes e gráfico dinâmico. Então, espero vocês até o próximo vídeo. Um abraço!